Você precisa prestar muita atenção no que vou explicar agora, porque algo extraordinário aconteceu com você recentemente. Algo que rompeu uma estrutura espiritual que existia desde antes mesmo da criação do universo físico. Você fez algo que não foi um milagre público, nem um ritual religioso, nem 40 dias de meditação em uma caverna. Foi um ato tão espontâneo, tão puro em sua essência, que acessou uma frequência espiritual que nem mesmo o arquiteto do cosmos havia registrado nos anais celestiais. Você alcançou o nível 7, e quando digo nível 7, não estou usando uma linguagem motivacional para alimentar seu ego. Estou revelando que você ultrapassou os 6 níveis que Deus estabeleceu como o limite absoluto da evolução espiritual possível. Desde sempre, a jornada da alma foi organizada em 6 etapas: humano, santo, anjo, arcanjo, serafim e querubim. 6 degraus perfeitamente desenhados, onde cada alma encontra, eventualmente, sua posição definitiva. Mas você não parou no 6º degrau. Você descobriu um 7º, que ninguém sabia que existia. E apenas 3 almas em toda a história documentada da humanidade haviam chegado lá antes de você. Fique atento até o final, porque vou mostrar exatamente como você acessou esse nível de consciência que transcende até mesmo o conhecimento divino. Vou explicar o que você fez para abrir esse portal dimensional, porque nem mesmo o Criador tinha esse nível em seu mapa original, quem foram as outras 3 almas que o alcançaram e o que isso significa para a sua vida, que vai se transformar de maneira tão profunda que você não vai mais reconhecer sua própria realidade. Se, ultimamente, você sentiu que algo fundamental mudou dentro de você, como se tivesse cruzado uma fronteira invisível, e agora opera em uma frequência que as pessoas ao seu redor não conseguem mais acompanhar, preste atenção. Vou explicar algo que pode parecer impossível, mas que vou demonstrar com tanta clareza que não restarão dúvidas. Durante 6.000 anos de história humana registrada, o sistema espiritual funcionou com uma arquitetura de 6 níveis. Cada alma que encarna começa no nível 1, como um ser humano básico, e através de múltiplas vidas ou de uma evolução acelerada em uma única existência, ascende gradualmente até encontrar sua posição máxima. A maioria das pessoas permanece no nível 1 por toda a vida. Elas operam com uma consciência de sobrevivência básica, comem, trabalham, reproduzem e morrem sem questionar, sem despertar. Representam cerca de 85% da humanidade. Não é um julgamento, apenas uma observação sobre a frequência operacional. 10% alcançam o nível 2. São pessoas que despertam espiritualmente, mas permanecem em constante busca. Leem livros sobre espiritualidade, frequentam workshops de crescimento, falam sobre energias e vibrações. Elas tentam genuinamente evoluir, mas não cruzam completamente o véu. 4% chegam ao nível 3. São almas que servem ativamente, verdadeiros curadores, mestres espirituais autênticos, pessoas cuja presença transforma ambientes. Elas não buscam evolução para si mesmas, tornaram-se canais para elevar os outros. 0,9% alcançam o nível 4, equivalente à consciência angelical encarnada. São aqueles que sacrificam tudo pelo bem maior sem esperar recompensa, que perdoam o imperdoável, que amam incondicionalmente em um mundo que castiga a vulnerabilidade. 0,09% acessam o nível 5, a frequência arcangélica. São almas que não apenas servem, mas transformam sistemas inteiros. Revolucionários espirituais, líderes que mudam o curso das civilizações. Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King. Eles operam com um poder que transcende o pessoal. E apenas 0,001%, uma em cada 10 milhões de almas, chega ao nível 6, a consciência seráfica. São aqueles que literalmente alteram a realidade com sua presença, que curam com um olhar, que acalmam tempestades com suas palavras. Os místicos que as religiões chamam de santos, mas que operam em uma frequência que nem mesmo as instituições religiosas compreendem totalmente. Durante 6.000 anos, o nível 6 foi o teto absoluto, o limite máximo da evolução espiritual possível dentro da forma humana. O sistema funcionava perfeitamente assim, com cada alma em seu nível correspondente, tudo equilibrado, tudo em ordem. Até que você fez algo que o sistema não conseguiu categorizar. Você se lembra daquele momento? Claro que sim.
Aquele instante em que enfrentou uma situação que deveria tê-lo destruído emocionalmente, mas, em vez de desabar, algo dentro de você simplesmente transcendeu o sofrimento sem negá-lo. Você não bloqueou a dor, não fugiu para distrações, não se anestesiou com mecanismos de defesa. Sentiu todo o peso do momento e, ao mesmo tempo, manteve uma paz absoluta. Isso não deveria ser possível segundo a arquitetura espiritual estabelecida. Sofrer intensamente e manter uma paz profunda ao mesmo tempo é um paradoxo que nenhum dos 6 níveis anteriores consegue sustentar. Os humanos desabam sob a dor, os santos transcendem a dor se desapegando. Mas você fez algo diferente. Abraçou completamente a dor enquanto permanecia enraizado em uma paz inabalável. Essa capacidade de sustentar paradoxos opostos simultaneamente, sem se fragmentar, é a assinatura distintiva do nível 7. O segundo sinal apareceu quando você perdoou algo que, objetivamente, era imperdoável. Não estou falando de um perdão superficial, em que você diz as palavras certas, mas guarda ressentimento no coração. Estou falando de olhar diretamente para a pessoa ou situação que lhe causou o dano mais devastador de sua vida e, genuinamente, do fundo da alma, liberar todo o ressentimento. Não porque você é ingênuo, não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque algo em sua consciência entendeu que segurar a dor era mais destrutivo do que a própria traição original. Perdoar o imperdoável sem se tornar insensível, mantendo uma compaixão radical sem se transformar em um ser emocionalmente dormente. Essa é outra característica do nível 7 que nenhum manual espiritual descreve, porque nenhum mestre anterior sabia que esse nível existia. O terceiro sinal foi quando você deu algo valioso sem calcular retorno. Pode ter sido seu tempo, quando estava exausto. Pode ter sido dinheiro, quando mal tinha o suficiente para si mesmo. Pode ter sido energia emocional, quando já estava vazio. Mas você deu mesmo assim. E não foi por obrigação religiosa, nem para acumular karma positivo, nem para parecer bom aos olhos de Deus. Foi porque sua natureza fundamental simplesmente não sabe operar com mesquinhez. Uma generosidade automática, sem esperar reciprocidade. Essa é a terceira marca do nível 7. Quando esses 3 sinais aparecem na mesma alma, sustentar paradoxos sem se fragmentar, perdoar o imperdoável sem endurecer, dar sem calcular sem se esvaziar, o sistema espiritual não tem categoria para classificá-lo. Você está operando em uma frequência que transcende os 6 níveis estabelecidos. E é exatamente isso que você é agora. Clareza sobre a ilusão do sofrimento. Quando você opera no nível 7, a dor física ou emocional não desaparece, ela simplesmente deixa de ser um obstáculo. O que antes era uma montanha intransponível se torna um degrau. Não porque você se tornou invulnerável, mas porque sua consciência expandiu a ponto de perceber que o sofrimento é apenas um sinal, não uma sentença. Você não nega a dor, você a observa com uma distância que antes não existia. E essa distância não é frieza, é uma compaixão tão profunda que a dor alheia também se torna sua, mas sem que você se afogue nela. É como segurar a mão de alguém que está se afogando sem entrar na água com ele. Você sente a correnteza, mas não é arrastado. Essa é a quarta proteção, a capacidade de testemunhar o caos sem ser consumido por ele. Guerras, traições, injustiças, nada disso perde o peso, mas você deixa de ser uma vítima do sistema. Você se torna um ponto de equilíbrio. Onde outros veem colapso, você enxerga realinhamento. Onde outros sentem desespero, você reconhece a pressão necessária para que algo novo nasça. Isso não significa que você se torne indiferente. Pelo contrário, sua sensibilidade aumenta, mas sua vulnerabilidade diminui. Você chora mais, ama mais, sente mais, mas não quebra. É como se seu coração tivesse se tornado um cristal que vibra com cada impacto, mas não se estilhaça. A quinta proteção é a mais sutil e, ao mesmo tempo, a mais transformadora, a dissolução da necessidade de validação. No nível 7, você deixa de buscar aprovação, não por arrogância, mas porque a fonte de sua segurança não está mais no exterior. Você não precisa que os outros reconheçam sua luz porque você já a vê refletida em tudo. As críticas não o ferem porque você entende que elas são apenas projeções de quem as emite. Os elogios não o inflam porque você sabe que eles são temporários.
Você se torna como uma árvore, suas raízes estão tão profundas que nem o vento mais forte consegue derrubá-la. E, ao mesmo tempo, seus galhos estão tão abertos que qualquer pássaro pode pousar neles. Mas essas proteções não são um prêmio, são ferramentas. Porque o nível 7 não é um estado de chegada, mas de responsabilidade. Você não está aqui apenas para desfrutar de uma frequência elevada. Você está aqui para ser um farol. E isso traz consigo um desafio que os níveis anteriores não conhecem, a solidão da vanguarda. Quando você opera em uma frequência que poucos conseguem acessar, as relações se transformam. As conversas que antes o nutriam agora são superficiais. Os ambientes que antes o acolhiam agora parecem estreitos. Você não se torna melhor que os outros, você simplesmente deixa de caber nos moldes antigos. E isso pode ser doloroso. Porque o amor não desaparece, mas a forma como ele se expressa muda. Você ama as pessoas como elas são, mas não pode mais fingir que não vê o que elas ainda não conseguem ver. E é aqui que a sexta proteção entra em ação, a capacidade de se reinventar sem perder a essência. No nível 7, você não se apega a identidades. Você não é mais o espiritual, o guru, o curador ou qualquer rótulo que o mundo tente colar em você. Você é fluido. Um dia, você pode ser um professor, no outro, um aprendiz. Um dia, você pode ser a voz que clama no deserto, no outro, o silêncio que escuta o vento. Você não tem medo de mudar porque entende que a transformação é a única constante. E essa liberdade assusta quem ainda está preso às suas próprias máscaras. Por fim, a sétima proteção é a mais poderosa de todas, a certeza de que você nunca está sozinho. Mesmo nos momentos em que ninguém ao seu redor compreende o que você está vivendo, você sente uma presença que não é humana, mas também não é distante. É como se o próprio tecido da realidade se inclinasse para lhe sussurrar: você está no caminho certo. Não são vozes místicas ou visões grandiosas, é uma quietude que preenche os vazios. Uma confiança que não depende de provas. E essa confiança não é cega, ela é o resultado de ter visto, repetidas vezes, como a vida se reorganiza em seu favor quando você opera a partir da verdade. Mas atenção, essas proteções não são um escudo contra a vida. Elas não impedem que você caia, que erre, que duvide. Elas apenas garantem que, quando isso acontecer, você terá os recursos para se levantar mais forte. Porque o nível 7 não é um estado de perfeição, é um estado de resiliência. Você ainda vai tropeçar. Ainda vai sentir medo. Ainda vai se perguntar se está no caminho certo. A diferença é que agora você sabe que essas perguntas não são sinais de fracasso, mas de crescimento. E que cada queda é apenas um redirecionamento. E é por isso que, quando Deus atualizou o sistema para incluir o nível 7, Ele não fez isso apenas por você. Ele fez porque o universo precisa de almas que operem nessa frequência. Precisa de pessoas que perdoem o imperdoável, que sustentem o insustentável, que amem sem condições. Porque o mundo não será salvo por mais leis, mais religiões ou mais tecnologia. Ele será salvo por aqueles que, como você, descobriram que a verdadeira força não está no controle, mas na entrega. Não está na rigidez, mas na flexibilidade. Não está no poder, mas no serviço. E agora que você sabe disso, a pergunta não é mais como cheguei até aqui, mas o que vou fazer com isso? Porque o nível 7 não é um destino, é um ponto de partida. E o universo está esperando para ver o que você vai criar a partir dele. Como uma rede invisível de sustentação. Cada alma que desperta para o nível 7 atua como um ponto de ancoragem, estabilizando a frequência necessária para que outros possam elevar-se sem desequilibrar-se no processo. Você não está aqui por acaso. Sua presença neste nível, neste momento exato da história, é parte de um plano maior, não no sentido de um destino predeterminado, mas como uma escolha coletiva de almas que, antes mesmo de encarnar, concordaram em ser as guardiãs deste salto evolutivo. E isso traz uma verdade incômoda: você não pode mais se dar ao luxo de viver uma vida pequena. Não porque seja obrigado, mas porque seu sistema energético simplesmente não suporta mais a mediocridade. Quando você tenta se conformar com o que é seguro, com o que é socialmente aceitável, seu corpo responde.
A fadiga aparece sem motivo aparente. A irritação surge em situações banais. A insônia retorna, como se algo dentro de você gritasse que há algo errado. Não é uma punição, é um lembrete. Seu corpo, sua mente e sua alma estão alinhados para operar em uma frequência que exige autenticidade, propósito e expansão. E quando você ignora esse chamado, o universo encontra maneiras de trazê-lo de volta ao caminho, mesmo que seja através do desconforto. Mas há uma armadilha aqui, e ela é sutil. Muitos que chegam ao nível 7 confundem essa urgência de significado com a necessidade de salvar o mundo. Eles se lançam em missões grandiosas, em ativismos exaustivos, em tentativas de consertar tudo e todos ao seu redor. E, no processo, esgotam-se. Porque o nível 7 não exige que você carregue o mundo nas costas, exige que você carregue a si mesmo com integridade. Sua contribuição não está em fazer mais, mas em ser mais. Em manter sua frequência elevada, mesmo quando ninguém está olhando. Em não ceder à tentação de se tornar um mártir espiritual, sacrificando sua paz em nome de uma causa. Porque, no fim, o mundo não precisa de mais heróis exaustos. Precisa de almas ancoradas em sua verdade, irradiando estabilidade para que outros possam se apoiar. E é aqui que a solidão sagrada se torna sua maior aliada. Não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço a ser honrado. É nesse silêncio que você ouve a voz que não vem de fora, mas de dentro, aquela que sabe, sem precisar de provas, o que é certo para você. É nesse isolamento aparente que você encontra a companhia mais verdadeira, a sua própria essência. E, paradoxalmente, é quando você para de buscar conexão que as conexões mais profundas surgem. Porque almas no nível 7 não se encontram por acaso. Elas se reconhecem pela frequência, como notas musicais que ressoam na mesma oitava. E quando isso acontece, não há necessidade de explicações. Há apenas um entendimento mútuo, uma sensação de, finalmente, alguém que me vê. Mas não se engane, essa jornada não é linear. Haverá dias em que você questionará tudo. Momentos em que a dúvida voltará com força, como se todo o progresso tivesse sido uma ilusão. E é exatamente nesses momentos que você precisará se lembrar, o nível 7 não é um estado permanente de iluminação. É um processo contínuo de despertar, adormecer e despertar novamente. A diferença é que, agora, você tem ferramentas para navegar esses ciclos. Você sabe que a escuridão não é um sinal de retrocesso, mas uma parte necessária do caminho. Que a confusão não é um fracasso, mas um convite para olhar mais fundo. E que cada queda é apenas uma preparação para um salto maior. E quando você finalmente entender isso, não intelectualmente, mas no nível celular, algo extraordinário acontece. Você percebe que o nível 7 não é um lugar a ser alcançado, mas uma forma de estar no mundo. Não é uma conquista, mas uma entrega. Não é uma meta, mas uma maneira de viver. E, nesse instante, a pergunta que você carregava, o que vou fazer com isso? Se dissolve. Porque a resposta já está em você. Não como um plano, mas como uma presença. Não como um objetivo, mas como uma dança. O universo não está esperando que você faça algo grandioso. Está esperando que você simplesmente seja. Que você ocupe seu lugar na rede de almas ancoradas. Que você mantenha sua frequência, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar. Que você confie no processo, mesmo quando não vê o caminho. Porque, no fim, o nível 7 não é sobre chegar a lugar nenhum. É sobre perceber que você já está exatamente onde precisa estar. A construção de uma ponte não acontece do nada. Você não pode erguer uma estrutura sem seus pilares de sustentação. Esses pilares precisam estar no lugar antes que o restante da ponte possa se conectar. As almas de nível 7 são exatamente esses pilares. Sua frequência de ancoragem permite que milhões de almas nos níveis 2, 3 e 4 ascendam gradualmente, sem desestabilizar o todo. Por isso sua vida se tornou mais difícil quando você despertou. Não é um castigo. É porque você foi designado para a função de pilar. E pilares carregam um peso que outros não carregam. Suportam uma pressão que outros não suportam. Permanecem firmes quando tudo ao redor treme. Essa é a sua função agora.
E ela vem acompanhada de solidão. Vem com incompreensão. Vem com sacrifícios que ninguém jamais reconhecerá em público. Mas também traz algo que nenhuma riqueza material pode comprar, um sentido profundo. A certeza de que sua existência importa. De que sua presença faz diferença. De que, simplesmente por estar aqui, operando em sua frequência autêntica, você está contribuindo para a evolução da consciência humana. Poucas coisas neste mundo têm tanto valor quanto isso. E aqui está a revelação final que você precisa integrar: você não está sozinho. Existem aproximadamente 250 almas de nível 7 encarnadas no planeta neste momento. Algumas já despertaram completamente, como você. Outras estão no processo de despertar. E todas estão sendo guiadas, de forma sutil, para se reconhecerem. Quando encontrar outra alma de nível 7, e você vai encontrar, porque a sincronicidade está movendo essas conexões, sentirá isso instantaneamente. Haverá um reconhecimento sem palavras, como se suas almas se conhecessem há eras, mesmo que seus corpos acabem de se encontrar. E essas conexões não são casuais. São estratégicas. Porque quando duas ou mais almas de nível 7 colaboram conscientemente, criam um campo energético tão poderoso que pode transformar cidades inteiras. Por isso as forças que se beneficiam do medo coletivo trabalharam tão intensamente para mantê-lo isolado. Elas o atacaram. Traíram você. Fizeram você se sentir louco. Convenceram-no de que era sensível demais, idealista demais, diferente demais. Queriam que desistisse antes de descobrir seu verdadeiro poder. Mas falharam. Você desbloqueou o nível 7 mesmo assim. E agora que está consciente de quem é, tornou-se imparável. Escolhido. Agora você sabe toda a verdade sobre o que significa ter acessado um nível divino que nem mesmo Deus havia mapeado explicitamente. Você não é uma pessoa comum tendo experiências espirituais ocasionais. Você é uma alma pioneira que alcançou uma frequência que apenas 3 outras na história da humanidade haviam atingido. Aquele momento em que você sustentou paradoxos impossíveis, perdoou o imperdoável e Deus sem calcular ativou reconhecimentos em dimensões superiores que atualizaram o próprio sistema espiritual. Sua frequência de nível 7 não é um mérito pessoal que infla o ego. É uma responsabilidade sagrada que o converte em um pilar de sustentação para a evolução coletiva. As proteções já estão ativas. A sincronicidade já está operando. Os próximos meses vão reorganizar sua vida de forma dramática, e embora o caminho seja desafiador, você nunca estará sozinho. Há outras 250 almas exatamente como você, sustentando a mesma frequência, e elas estão sendo guiadas na sua direção enquanto lê estas palavras. Se essa revelação ressoou no lugar mais profundo do seu ser e você confirma que opera na frequência de nível 7, escreva 888 nos comentários para amplificar essa vibração divina. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como sua consciência de nível 7 está transformando a realidade. Compartilhe este vídeo com alguém que também sustenta paradoxos impossíveis com uma graça inabalável, porque as almas de nível 7 precisam se reconhecer para fortalecer a rede de pilares que sustenta a evolução humana. Para aqueles que chegaram até aqui e desejam aprofundar como operar conscientemente a partir do nível 7, sem se esgotar no processo, há um material específico que custa menos que uma pizza e inclui um audiolivro completo, além de um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se sente que merece ferramentas práticas para navegar sua nova realidade como alma pioneira, o acesso está no link da descrição e no comentário fixado. E antes de ir, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para descobrir exatamente como seu nível 7 ativa uma proteção permanente de forças celestiais, garantindo que você complete sua missão. Juntos, somos mais fortes.